Imagine um mundo onde cada camada de terra esconde segredos de civilizações passadas. Em 2024, arqueólogos ao redor do globo fizeram descobertas tão impressionantes que parecem ter saído de um filme de ficção científica. E o melhor, algumas dessas revelações mudaram completamente o que sabemos sobre a história da humanidade. Você já parou para pensar no que poderia estar enterrado sob seus pés? Enquanto exploradores desvendam mistérios em locais inexplorados, surpreendentes, artefatos estão emergindo, desafiando teorias que acreditávamos inabaláveis. O que será que essas relíquias têm a nos contar? Cada novo achado é como uma peça de um quebra-cabeça gigante, e a cada descoberta, novas perguntas surgem. Quem eram essas pessoas? Quais histórias estavam escondidas nas sombras do tempo? Não pense que tudo se limita a objetos comuns. As surpresas vão desde estruturas monumentais a inscrições enigmáticas que podem reescrever a história. Prepare-se para uma jornada cheia de curiosidades que vão te deixar de queixo caído. Afinal, a cada escavação, uma nova verdade é revelada e a história, como você a conhece, pode estar prestes a mudar para sempre. Antes de continuarmos com o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Curte mistérios e curiosidades fascinantes? Então inscreva-se no Oceano de Curiosidades agora mesmo e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é uma nova descoberta. Vem explorar esse oceano com a gente. Agradeço pela sua inscrição. Agora que já se inscreveu, vamos continuar assistindo o vídeo. Civilizações perdidas. Ao longo da história da arqueologia, muitas cidades antigas, antes perdidas no tempo, foram descobertas sob camadas de terra e sedimentos. Essas civilizações, que antes eram apenas lendas ou teorias, agora estão revelando um panorama completamente novo sobre a história da humanidade. Por exemplo, as ruínas de cidades maias e incas, que há muito eram consideradas apenas uma parte do folclore, estão mostrando que essas culturas possuíam uma organização social complexa, com sistemas de governança, agricultura avançada e conhecimento astronômico. Não é fascinante pensar que, sob nossos pés, existem histórias esperando para serem contadas? Essas descobertas desafiam não apenas a cronologia histórica, mas também a nossa compreensão das interações entre diferentes civilizações. Por muito tempo, acreditou-se que culturas como a egípcia e a mesopotâmica se desenvolveram de forma isolada. No entanto, com a descoberta de rotas comerciais e artefatos compartilhados, fica claro que havia um intercâmbio cultural significativo. Isso nos leva a refletir sobre a fluidez das fronteiras culturais e como o conhecimento e a tecnologia podem se espalhar de formas inesperadas. A importância dessas civilizações não se limita apenas ao que podemos ver em suas ruínas, mas também ao que elas nos ensinam sobre nossa própria trajetória como espécie. As interações entre essas culturas perdidas e as que conhecemos hoje revelam uma rede de influências que moldaram o desenvolvimento humano. Assim, cada nova descoberta não é apenas uma janela para o passado, mas também uma oportunidade de reavaliar nossa própria história e identidade. Além disso, essas civilizações perdidas nos oferecem uma visão sobre a resiliência humana. Muitas delas floresceram em condições adversas, como climas extremos ou recursos limitados. Como conseguiram prosperar e deixar um legado tão duradouro? Essa é uma pergunta que intriga arqueólogos e historiadores, e a resposta pode nos ensinar muito sobre a adaptabilidade e o engenho humano. Por fim,
A busca por civilizações perdidas é uma jornada contínua. A cada nova escavação, a cada artefato encontrado, somos lembrados de que a história é muito mais complexa do que imaginávamos. Cada cidade descoberta é uma peça de um quebra-cabeça que nos ajuda a entender melhor não apenas o passado, mas também a nós mesmos. Tecnologia antiga avançada. Quando pensamos em tecnologia antiga, muitas vezes imaginamos ferramentas rudimentares e métodos primitivos. No entanto, a realidade é muito mais surpreendente. Artefatos como relógios de sol, dispositivos de medição, de precisão e até mesmo formas de energia que desafiam a lógica moderna têm sido encontrados em escavações ao redor do mundo. Isso levanta questões intrigantes sobre o nível de sofisticação que essas civilizações já possuíam. Como é possível que, em épocas em que a maioria das pessoas vivia em comunidades agrícolas, existissem tecnologias tão avançadas? Essas descobertas não apenas nos forçam a reconsiderar o que entendemos por antigo, mas também nos fazem perguntar como essas tecnologias foram desenvolvidas e disseminadas. Por exemplo, os antigos egípcios eram conhecidos por suas habilidades em engenharia e arquitetura, mas agora sabemos que eles também possuíam conhecimento sobre astronomia, que os ajudava a alinhar suas pirâmides com precisão. Isso sugere um nível de planejamento e entendimento científico que muitos de nós não associamos à antiguidade. O que é ainda mais intrigante é a possibilidade de que essas civilizações possam ter compartilhado tecnologias entre si de maneiras que antes pareciam impossíveis. Imagine uma rede de cientistas e inventores de diferentes culturas, trocando ideias e inovações. Essa visão de um mundo antigo mais interconectado desafia a narrativa de isolamento cultural que muitas vezes dominou a história. Além disso, a presença de tecnologias avançadas pode ter implicações significativas para a forma como entendemos o desenvolvimento humano. Se civilizações antigas conseguiram desenvolver tecnologias que consideramos modernas, o que mais podemos descobrir sobre o potencial humano ao longo da história? Essa é uma questão que continua a intrigar pesquisadores e amantes da história. Por fim, a tecnologia antiga avançada não é apenas um testemunho do gênio humano, mas também um lembrete de que o conhecimento pode ser perdido ou esquecido, e que a história da humanidade é um ciclo de descobertas e redescobertas. Cada nova peça de tecnologia que encontramos nos convida a explorar as possibilidades do que já foi e do que ainda pode ser. Rituais e práticas religiosas inéditas. Você já parou para pensar sobre o que as antigas civilizações acreditavam? Pesquisas recentes têm revelado artefatos e locais de culto que nos levam a repensar as narrativas que sempre ouvimos sobre a religiosidade ao longo da história. Esses achados mostram que as práticas espirituais eram muito mais diversas e complexas do que se imaginava. Imagine só. Um templo dedicado a uma divindade desconhecida, repleto de inscrições que desafiam as tradições que pensávamos serem universais. Em alguns locais, foram encontrados ídolos que representam deidades cujas funções e significados eram totalmente diferentes do que conhecemos. Esses ídolos, muitas vezes, estavam associados a rituais de fertilidade ou de colheitas, sugerindo uma conexão profunda com a natureza. Isso nos faz refletir sobre a relação que essas culturas tinham com o meio ambiente e como isso moldava suas práticas religiosas. Afinal, a reverência à terra e aos ciclos naturais parece ter sido uma constante nas sociedades humanas. Além disso, locais de culto recentemente descobertos revelam práticas que incluem danças, cânticos e até mesmo rituais de sacrifício que não se alinhavam com as interpretações tradicionais da religião. O que antes era visto como uma prática isolada,
agora se mostra parte de um vasto mosaico de crenças. Isso nos leva a imaginar como as pessoas se reuniam, celebravam e buscavam conectar-se com o divino, algo que é um instinto humano universal. Outro aspecto fascinante é a variedade de instrumentos e objetos litúrgicos encontrados nas escavações. Alguns deles eram tão elaborados que sugerem um grande cuidado e importância atribuídos a esses rituais. Cerâmicas decoradas, ferramentas de pedra polida e até mesmo restos de alimentos sacrificiais apontam para uma dimensão social e cultural rica, onde a religiosidade era parte integrante da vida cotidiana. Portanto, essas descobertas não apenas desafiam as narrativas estabelecidas, mas também nos proporcionam uma nova lente para enxergar a espiritualidade humana. Elas nos convidam a explorar a diversidade de crenças que existiram e a refletir sobre como as práticas religiosas evoluíram ao longo do tempo. Uma verdadeira jornada pela alma das civilizações. Interações globais antigas. A ideia de que civilizações antigas eram isoladas e desconectadas é cada vez mais desafiada por novas evidências de interações globais. Pesquisadores estão descobrindo que povos de diferentes partes do mundo mantinham relações comerciais e de comunicação muito antes do que se pensava. Imagine apenas que, em épocas remotas, rotas comerciais marítimas e terrestres já estavam em pleno funcionamento, ligando culturas distantes em uma rede complexa de trocas. Um dos exemplos mais impressionantes é a descoberta de artefatos que mostram a troca de bens entre civilizações que, à primeira vista, pareciam não ter contato. Por exemplo, peças de cerâmica, metais e até mesmo especiarias, encontradas em locais inesperados, indicam que as pessoas estavam se comunicando e negociando através de longas distâncias. Isso não só revela uma ambição comercial, mas também um desejo humano de partilhar e aprender com o outro. E não para por aí. Os pesquisadores também encontraram evidências de que as ideias e inovações tecnológicas viajavam junto com os produtos. Há registros de técnicas agrícolas que se espalharam por continentes, assim como estilos artísticos que influenciaram culturas diversas. Isso nos faz repensar a evolução das sociedades, que não se deu de forma linear, mas por meio de um intercâmbio rico e dinâmico. Além disso, as rotas comerciais marítimas são particularmente fascinantes. As embarcações antigas, muitas vezes sofisticadas, permitiram que culturas trocassem não apenas mercadorias, mas também conhecimentos, tradições e até mesmo crenças. Imagine os marinheiros que cruzavam oceanos, levando consigo histórias e ensinamentos que moldariam a história de diferentes povos. Portanto, as descobertas sobre as interações globais antigas nos levam a uma nova compreensão de como as civilizações se desenvolveram. Elas nos mostram que a humanidade sempre esteve conectada, muito antes da era moderna, e que essas conexões foram fundamentais para o surgimento de culturas complexas e diversificadas ao redor do mundo. Novas perspectivas sobre a vida cotidiana. Quando pensamos em civilizações antigas, a imagem que geralmente vem à mente é a de grandes monumentos e batalhas épicas. No entanto, as recentes descobertas arqueológicas têm revelado um lado mais cotidiano e humano dessas sociedades. Artefatos, como utensílios domésticos, restos de alimentos e até mesmo ferramentas de trabalho, têm proporcionado uma nova visão sobre como as pessoas realmente viviam. Esses achados não apenas desafiam a ideia de que a vida era predominantemente marcada por grandes eventos, mas também nos mostram a complexidade da rotina diária. Por exemplo, a análise de restos alimentares encontrados em sítios arqueológicos tem revelado dietas muito mais variadas do que se imaginava.
Em vez de se alimentarem apenas de grãos e raízes, muitas civilizações antigas cultivavam uma diversidade de plantas e domesticavam animais. Isso nos leva a refletir sobre a importância da agricultura e da domesticação de animais na formação de comunidades estáveis e prósperas. As dietas diversificadas não apenas melhoravam a saúde dos indivíduos, mas também indicavam um conhecimento avançado sobre nutrição e ecologia. Além das questões alimentares, as descobertas relacionadas à habitação têm sido igualmente fascinantes. Estruturas residenciais, desde as mais simples até as mais elaboradas, revelam muito sobre as relações sociais e a organização familiar. Em algumas civilizações, as casas eram construídas em grupos, sugerindo um forte senso de comunidade e cooperação. Outros sítios mostram casas maiores, possivelmente habitadas por líderes ou famílias nobres, indicando uma hierarquia social complexa. Isso nos faz pensar em como as interações sociais moldavam a vida cotidiana e a identidade cultural das pessoas. Outra área que tem chamado a atenção dos arqueólogos é a saúde e os cuidados médicos nas sociedades antigas. A análise de esqueletos e ferramentas médicas antigas aponta para um conhecimento surpreendente sobre medicina e higiene. Evidências de cirurgia, uso de ervas medicinais e até mesmo práticas de dentística revelam que essas sociedades estavam longe de serem primitivas em termos de cuidados de saúde. Isso desafia a visão simplista de que as civilizações antigas eram incapazes de lidar com doenças e ferimentos de maneira eficaz. Por fim, as relações sociais entre os indivíduos também têm sido um campo de estudo rico. O que temos aprendido sobre as dinâmicas familiares, as interações entre gêneros e as amizades nos ajuda a entender melhor a vida emocional e social das pessoas. Por meio de artefatos como brinquedos infantis ou até mesmo cartas e inscrições, percebemos que a busca por conexão e pertencimento é uma constante ao longo da história humana. Essas descobertas ampliam nossa compreensão sobre como as sociedades funcionavam em níveis mais íntimos e pessoais, revelando o que realmente significava viver em épocas passadas. E aí ficou surpreso com essas descobertas incríveis? A arqueologia sempre nos surpreende, não é mesmo? Cada nova revelação é como uma janela para o passado, revelando segredos que pareciam perdidos para sempre. Imagine só, o que mais pode estar escondido sob a superfície da Terra, aguardando ser descoberto. Enquanto refletimos sobre essas maravilhas, pense também: qual dessas descobertas mais te impressionou? Aquele templo oculto? Ou quem sabe os artefatos que mudaram a nossa visão sobre civilizações antigas? E se você pudesse escolher um lugar para escavar, onde seria? Não podemos esquecer que a história está ao nosso redor e cada pedaço de chão pode guardar um mistério esperando por você. E que tal se você pudesse participar de uma escavação? Isso seria uma aventura e tanto. Se você curtiu essa viagem pelo tempo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nada. E claro, compartilhe suas opiniões e teorias nos comentários. Afinal, a conversa não acaba aqui. O que será que o futuro nos reserva em termos de novas descobertas? Fique ligado, porque a arqueologia está sempre cheia de surpresas.